vamos entender. O que é a menopausa? É o final do nosso ciclo menstrual, e onde os nossos hormônios estão diferentes, onde a gente não vai produzir mais aquela quantidade de hormônio que a gente produzia antes. A gente começa lá na menarca, a primeira menstruação, e como foi a sua vida menstrual? Como foi a vida menstrual da pessoa? Se ela teve problema, se ela não teve problema, o que aconteceu durante todo o período dela, que ela tinha os hormônios ali funcionando. Isso vai ser muito importante a gente saber, para saber como que a gente vai cuidar dessa pessoa. O climatério é o período onde você começa a ter as falhas menstruais, começa a ficar mais espaçado uma da outra, você começa a sentir os sintomas da falta do hormônio, do estrogênio. Esse hormônio, ele tem os receptores que são específicos para ele. E quando você começa a produzir menos, vai a adrenalina, que é um hormônio parecido, e ele vai ser captado nesses mesmos receptores. Quando isso acontece, o que acontece? A adrenalina dá aquela acelerada, não dá? Circulação acelera, calor acelera, taquicardia. E então, quando ele recebe essa adrenalina, o que vai acontecer? A mulher sente aquele calor, a mulher se sente sufocada, acorda durante a noite, aquele suador. Então, peraí, vamos entender. Se eu estou produzindo também muita adrenalina, eu posso ter muito mais desses sintomas. Quando é que eu produzo essa adrenalina? Quando eu estou com um pico alto de estresse, quando eu estou extremamente estressada, quando eu não paro, quando eu não faço meditação, quando eu faço relaxamento, quando eu tô numa vida corrida, quando eu tô insatisfeita, quando você tá com raiva, quando você tem aqueles picos de ansiedade, tudo isso vai produzir mais e você vai ter o efeito no momento que você tá pedindo lá um hormônio, ele não tem, vai mandar adrenalina e você vai sentir esse efeito. Então, entendendo, o climatério é aquele período em que você começa a ter os sintomas e que você começa a falhar a sua menstruação. E dependendo da maneira como você está vivendo a sua vida, dependendo da maneira como você está se alimentando, isso vai ser algo que vai influenciar muito no seu bem-estar ou nos problemas que você vai sentir naquela época. Até chegar o final mesmo, quando você fica um ano inteiro sem ter nenhum tipo de menstruação, sem escape, e aí a gente pode dizer que você entrou em menopausa. A gente já começa a entender por aí. Então se fala muito em reposição hormonal, se fala muito em utilizar produtos fitoterápicos para a menopausa, para melhorar a menopausa. Na verdade, a gente está tratando no climatério. Na menopausa, depois são outros cuidados, porque a pessoa começa a sentir todos os sintomas, ela corre atrás de alguma coisa para ela ir se tratar, para ela não sentir todo aquele mal-estar. Então, a gente tem hormônios fitoterápicos. Então, você tem também, com certeza você já pesquisou e já leu alguma coisa sobre isso, já ouviu falar sobre isso, de outras coisas que funcionam muito bem, que é a pessoa fazer exercício físico, tá? Mas por que isso tudo é tão necessário para que você tenha uma qualidade de vida durante o climatério e a menopausa? Existem dois tipos de mulheres que vão ser as mulheres que não têm nenhum tipo de risco, ou melhor, não existe nada que você vai utilizar de medicamento que não vai oferecer um tipo de risco para você, mas riscos mínimos de desenvolver câncer e tumores e problemas em relação à reposição hormonal sintética. Por quê? Se uma mulher que ela nunca teve problema nenhum menstrual e ela tinha equilibrado, menstruação equilibrada, não tinha nenhum problema de fertilidade, ela teve uma vida, em toda a vida dela, ela não teve nenhum tipo de problema na menstruação, cólicas, enxaqueca, insônia, TPM, essa mulher ela tem os hormônios mais equilibrados. E então essa mulher ela tem menos risco de desenvolver qualquer tipo de problema em relação aos hormônios, à reposição hormonal. Mas o que nós vemos a maioria das mulheres é do segundo tipo, que são as mulheres que elas têm dominância estrogênica durante a vida toda. São as mulheres que têm TPM, são as mulheres que têm muita cólica, inchaço, dor no seio, menstruação abundante, sai coágulos na menstruação,
tem enxaqueca na época menstrual, muda muito de humor, essas mulheres, ela tem uma dominância estrogênica. Essa mulher, ela não deveria nunca fazer uma reposição hormonal sintética e nem a mais moderna e a menos arriscada, que é a bioidêntica. Existem profissionais da área da saúde, da ginecologia, profissionais que você deve procurar se você quer fazer uma reposição hormonal. Faça a reposição hormonal bioidêntica. Procure um profissional que faça isso com responsabilidade, porque vai ser uma dose que você vai absorver, vai ser uma dose bem personalizada para você, dependendo de qual período você está, quantos anos você tem, quanto tempo que você está já na pré-menopausa. Então são profissionais, têm essa responsabilidade de fazer essa reposição hormonal bioidêntica. E nós temos também, sem medicação, nós temos os fitoterápicos que fazem uma reposição hormonal, mas essa reposição hormonal do fitoterápico, ele diminui os sintomas, mas ele não participa de toda a cadeia que o hormônio produz dentro do seu corpo. Então, se eu não posso fazer uma reposição hormonal sintética ou não opto em fazê-la, você pode utilizar fitoterápicos, que a gente ouve mesmo, em vários locais falam sobre isso, é o chá de amora, iã mexicano, maca peruana. Então, um profissional, um terapeuta pode passar esse tipo de reposição fitoterápica para você, né, especialista em fitoterapia, e você vai utilizar, mas você não pode se enganar de que isso vai estar fazendo o mesmo efeito do hormônio. Não, ele diminui os sintomas, mas ele não participa de toda a cadeia.